vendas do comércio têm crescimento de 1,6% em maio. De acordo com o Serasa, esperiam todos os segmentos crescerem em maio, na comparação com abril, exceto de combustíveis e lubrificantes. As vendas no comércio tiveram alta de 1,6% no mês de maio, em comparação ao mês anterior. O setor de matérias de construção voltou a ser destaque com elevação de 4,8%. Os dados nacionais são dos indicadores de atividades do comércio da Serasa Experian foram divulgados nesta sexta. De acordo com a pesquisa, todos os segmentos cresceram em maio, na comparação com o mês anterior, exceto o de combustíveis e lubrificantes, que teve a maior baixa do ano. 6,8%. Supermercados e hipermercados, alimentos e bebidas cresceram 1,7%. Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e informática, 3,2%. Veículos, motos e peças, 2,8%. Tecidos, vestuários, calçados, acessórios, 3,5%. As restrições de funcionamento impostas ao comércio físico nos meses de março e abril foram amenizadas a partir do início de maio. Sendo assim, a presença mais ativa dessas empresas possibilitou um maior nível de consumo e uma leve aceleração das vendas, destacou o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, com a Agência Brasil. Équico, chefe da milícia do Rio, é capturado durante a operação. A operação de captura do criminoso mais procurado do Rio terminou na manhã deste sábado 12. Équico, ou Wellington da Silva Braga, chefe da maior milícia do estado, foi detido na comunidade das Três Pontes, em Paciência. A sua quadrilha controla uma vasta área da Zona Oeste e algumas regiões da Baixada Fluminense, explorando diversas atividades nas comunidades. O miliciano estava na casa de parentes em Paciência e foi baleado. Wellington da Silva Braga, o Équico, chefe da maior milícia em atividade do estado, foi preso numa casa dentro do Três Pontes, em Paciência. O miliciano foi detido no âmbito de uma operação coordenada pela Subsecretaria de Planejamento Operacional, na qual estiveram envolvidos 21 policiais na quinta-feira 10. O delegado Rodrigo Oliveira autorizou colocar o plano de captura em prática. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, PCRJ, acabou de apreender o miliciano mais procurado, vulgo Équico, mais uma prisão que esvazia o discurso esquerdista, pois nos últimos anos muitos milicianos importantes foram presos. Informe-se também que o criminoso foi baleado e socorrido durante a operação policial. A formação paramilitar atua em diversas regiões do Rio de Janeiro e tem influência em outros estados, com a Agência Sputnik Brasil. Despenca confiança dos brasileiros nas Forças Armadas sob Bolsonaro, diz pesquisa. O percentual caiu de 70% em dezembro de 2018 para 58%. A confiança dos brasileiros nas Forças Armadas vem despencando desde dezembro de 2018. Segundo a pesquisa XP e PESP, divulgado na sexta 11, naquele mês antes da posse de Jair Bolsonaro, 70% dizia que confiavam nelas e agora o percentual baixou para 58%. Já os que não confiam saltaram de 24% para 36%. O governo de Bolsonaro está repleto de militares e o presidente, inclusive, levou generais da ativa para o seu governo. Um deles, Eduardo Pazuello, que comandou o Ministério da Saúde, já chegou a subir em palanque com ele, Mônica
Bergamo, Folha Expresso. Trombamento da Fiorentina tramita na Câmara. A lei diz que fica vedados a demolição da edificação, a mudança da fundação da edificação atualmente existente, bem como alterações das características do imóvel que tenha potencial para inviabilizar as atividades dos restaurantes. Autoria da vereadora Mônica Benício, PSOL, tramita na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o PL, de número 343/2021, propondo o trombamento do prédio do tradicional restaurante La Florentina, há 60 anos, de frente para a praia do Leme. A proposição foi protocolada dia 20 de maio de 2021. A parlamentar, que tem o mandato reconhecido pelo dinamismo, justificou assim a iniciativa, o restaurante La Florentina. Foi fundado em 1957, no mesmo imóvel onde hoje se situa, por funcionar até o último cliente se despedir dos garçons. Tornou-se ponto de encontro de artistas que saem de peças de teatro e shows na Zona Sul. A frequência de jornalistas e intelectuais perfecta o cenário ideal para transformá-lo em uma referência gastronômica e cultural da cidade. La Fiorentina é grande parceiro iniciativador da arte e da cultura carioca. Desde muito tempo, oferece permutas, descontos e divulgações para artistas e espetáculo como uma forma de fomentar a classe e os projetos da cidade, tendo apoiado mais de 500 projetos. Explica seu prioritário em carta dirigida ao nosso mandato, acompanhada da assinatura em apoio ao tombamento de personalidade da cultura, entre atrizes, atores e diretoras, diretores, cineastas, produtoras, produtores, jornalistas, cantores, roteiristas, escritoras e escritores. As paredes recobertas por autógrafos depositados ao longo da década por seus frequentadores eventuais ou habituais, são parte viva da história e da memória cultural da cidade. Não se pode correr o risco de que a ganância do lucro facial da especulação imobiliária venha a pôr abaixo, tombar o La Florentina. É um ato de preservação do patrimônio cultural carioca. Projeto de lei prevê que, em decorrência do tombamento, fica vedados as demolição da edificação e mudanças da função da edificação atualmente existente, alterações das características do imóvel que tenha potencial para inviabilizar as atividades do restaurante, encerramento ou embaraço das atividades do restaurante por ato de proprietário atual ou futuro imóvel. Leilão judicial. O imóvel tem sido objeto da ação judicial movida pelo Banco Cédula, de propriedade do empresário Michel Stivelman, que cobra uma dívida do restaurante Fiorentina, deve 1,5 milhões de cédula, cobra 9 milhões. Mesmo tendo o projeto de lei de tombamento tramitando no Legislativo Fluminense, os prioritários do Banco Cédula promoveram um leilão judicial do imóvel. Segundo o representante da Fiorentina, diretor do Cédula, Franklin Pereira Filho, se recusou a negociar o valor da dívida. Nunca atendeu sequer às nossas ligações. Esse processo está longe de terminar. Centenas de artistas intelectuais do Rio, além de mais de
2.000 cidadãos comuns assinarem abaixo-assinado pedindo o tombamento da Fiorentina, um ícone da cultura brasileira, diz Antônio Braga. Ele prossegue: vamos continuar tentando um acordo, só depende do banco, mas o importante é que com o tombamento, se não houver acordo com o banco cédula, o arrematente do imóvel, se a arrematação acontecer de maneira lícita, terá de respeitar o funcionamento do restaurante. Ainda temos uma longa e pesada guerra pela frente, mas para a qual espero um armístico, concluiu. Governo de São Paulo multa Bolsonaro por não usar máscara em ato de campanha antecipada. Investigado pela Polícia Federal por supostas corrupção como madeira ilegal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também participou do evento. O governo do estado de São Paulo aplicou multas contra o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, por não usarem máscara anti-Covid durante um ato com motociclista realizado na capital paulista na manhã deste sábado, 12. A sanção foi aplicada por equipes de saúde e segurança pública de São Paulo. A cada um deles terá que pagar um valor de R$ 552,71 por desrespeito ao decreto estadual, que impõe a obrigatoriedade do uso de máscara para evitar a propagação do novo coronavírus, SARS-CoV-2. A medida foi tomada devido à necessidade da manutenção das medidas preventivas, já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias internacionais, como o uso de máscara e distanciamento social, de acordo com o governo paulista. O decreto estadual que determina o uso obrigatório de máscara de proteção em todo o estado de São Paulo está em vigor desde maio de 2022. Nos últimos dias, Bolsonaro, por sua vez, voltou a defender a desobrigação da máscara para pessoas que já se recuperaram da doença e para todos os que já estão imunizados. Além disso, ele pediu um parecer para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para desobrigar a utilização da proteção com a agência ANSA. Lula lidera a corrida presidencial e abre vantagem de 9 pontos contra Bolsonaro em segundo turno, diz XP e PESP. Petista aparece com 32% das intenções de voto. Em simulação de primeiro turno, candidatos do centro somam 23%. 3 meses após a recuperar seus direitos políticos com anulação de condenação no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, passou a liderar numericamente a disputa eleitoral em simulação de primeiro turno, feita pela pesquisa XP e PESP. De acordo com o levantamento divulgado nesta sexta-feira 11, Lula teria 32% das intenções de voto em cenário, estimulado 3 pontos percentuais a mais do que tinha nos últimos 2 meses. O petista agora tem vantagem numérica de 4 pp sobre o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, que oscilou negativamente de 29% em maio para atuais 28%. O quadro, contudo, configura empate técnico, já que a margem máxima de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ciro Gomes, PDT, foi o que mais perdeu na pesquisa, passando de 9% para 6%. Ex-governador do Ceará, também buscado,
viabilizar sua candidatura ao centro do espectro ideológico como uma terceira via. A disputa posta entre Lula e Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, ele obteve 2,47% dos votos válidos, com uma candidatura mais à esquerda. O ex-juiz federal Sérgio Moro, sem partido, oscilou negativamente 1,PP, de 8% para 7%, assim como o empresário e apresentador Luciano Huck, sem partido, que foi de 5% para 4%. O governador de São Paulo, João Doria, PSDB, aparece com 3%, marca que tem mantido há mais de um ano. Para as pesquisas, mesmo patamar tem Luiz Henrique Mandetta, do DEM, que chegou a contar com 14% das intenções de voto em abril de 2020, quando deixou o ministro da Saúde. Juntos os possíveis candidatos, que se auto-intitulam de centro, testados nessa simulação, somam 23% das intenções do voto, 5 PP. A menos que Bolsonaro 9 PP, para Lula, os números evidenciam as dificuldades opostas para o grupo das eleições de 2022. Além de nenhum nome aparecer como candidato natural do grupo, como significativa vantagem em relação aos demais analistas, chamam atenção para os obstáculos na construção do consenso em torno de um único representante para que os potenciais votos não sejam divididos. Já o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Guilherme Boulos, PSOL, conta com 2% das intenções do voto no cenário estimulado. Testado pela pesquisa, o levantamento mostrou que 15% dos entrevistados não responderam ou declararam voto em branco ou nulo. Pesquisa espontânea. No cenário espontâneo, quando o eleito aponta seu candidato, sem que os nomes sejam apresentados pelo entrevistador, Lula e Bolsonaro aparecem empatados com 24% das intenções do voto de cada. O resultado mostra uma oscilação positiva, 3 PP do petista, negativado, 1 PP do atual presidente, em um mês. Neste caso, Ciro Gomes tem 3%, enquanto 5 nomes aparecem com 1% para Guilherme Boulos, João Amoedo, Novo, João Doria, Luciano Huck, Sérgio Moro. Indicações de votos em branco ou nulo somam 8% dos respondentes, ao passo que 33% não souberam ou optaram por não responder. Segundo turno. Em simulação do segundo turno, Lula abriu 9 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro e a diferença era de 2 PP. Em maio, ele foi de 42% para 45%, enquanto o atual presidente caiu de 40% para 36%. Bolsonaro aparece numericamente atrás de Ciro Gomes, por 41% e 36%. A diferença, porém, configura um empate técnico. No último levantamento, o presidente aparecia 1 PP à frente de 39% a 38%. Contra Huck, Bolsonaro tem vantagem numérica de 3 pontos, por 37% a 34%. A diferença cresce contra Doria, 39% e 33%. Porém, ainda dentro da margem de erro, já contra Moro, o quadro é de empate com os dois candidatos, sustentando 32% das intenções de voto. O levantamento mostra que nas simulações do segundo turno, em que aparece Bolsonaro, venceria apenas Guilherme Boulos por 40% e 30%. Já Lula, além de derrotar o presidente, superaria Moro por 43% e 35%. Um mês atrás, eles empatavam tecnicamente. Pesquisa XP e SPSP foi realizada entre os dias 7 e 10 de junho. Foram feitas 1.000 entrevistas telefônicas conduzidas por operadores com
eleitores de todas as regiões do país como uma amostra as estatísticas que respeitam as proporções do eleitorado brasileiro. Marcos Carrefour, a Defensoria Pública MP e o valor da vida no Brasil. Supermercado vai pagar 115 milhões ao Estado e o título de um termo de ajustamento de conduta e 1 milhão de indenização à família de homem morto por seus seguranças em crime de racismo. 8 dias antes de completar 7 meses da morte de João Alberto Silveira Freitas, morto por asfixia depois de ser agredido por seguranças em uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre, em novembro do ano passado, a rede de supermercado fechou um acordo de 115 milhões com instituição de justiça. O valor do TAC, termo de ajustamento de conduta, assinado no final da noite desta sexta-feira 11, será encaminhada à ação de combate ao racismo e deverá ser investido no prazo de 3 anos. O acordo evita que o Carrefour seja demandado judicialmente pelo caso. No documento a qual a Folha teve acesso ao Carrefour, se compromete a estabelecer um plano antirracista e reforçar seus canais de denúncia. A efetividade do canal será verificada anualmente por auditores independentes. A empresa se compromete também a implantar uma política prevendo que empregados próprios terão perfil e treinamento com ênfase no acolhimento de clientes e valorização de direitos humanos, além de, com essa mesma política, fomentar e priorizar a representatividade da população brasileira em gênero, raça em suas contratações e termos cita a contratação de pelo menos 30 mil trabalhadores negros em 3 anos. A rede também promete tolerância zero a práticas discriminatórias envolvendo trabalhadores seus ou de fornecedores. Além disso, estabelecer da rede que ainda tem serviços terceirizados de segurança, exigiram que essas empresas apliquem aos seus funcionários treinamento contra práticas discriminatórias e políticas que combatem a violência e a discriminação racial. A rede ainda declara não haver salas ou ambientes para onde seria destinada a pessoas consideradas suspeitas e se obriga e não criar tais espaços. Denúncias que vieram à tona na época da morte de Beto Freitas apontavam para isso e promete-se a abster de proibir filmagens de abordagens por seus funcionários. O documento define que 68 milhões serão encaminhados para a Bolsa de Estudo de Graduação Pós-Graduação para alunos negros em universidades públicas e privadas, 6 milhões para a Bolsa para recursos de idiomas, inovações e tecnologia, 8 milhões para projetos de inclusão social e empreendedorismo negro. Um monte de 2 milhões deve ser caminhado à elaboração de projetos que o museu, ao Centro da Interpretação do Cais do Volongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, principal porta de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco de 2017. Outros 7,5 milhões serão destinados a editais a serem definidos pelas instituições de justiça e entidades. A TEC tem assinatura da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, dos Ministérios Públicos Estaduais, Federal e do Trabalho, da Defensoria Pública, da União das Entidades do CAFRO, Educação e Cidadania,
de afrodescendentes e carentes e 100 santos dias de direitos humanos da Arquidiocese de São Paulo. Como questão ainda não foi devidamente apurado como um ato de racismo, mas só um ato de violência ocorrido dentro da loja por parte de um terceiro, um funcionário de Vecto, empresa de segurança no TAC. Não há nenhum reconhecimento de responsabilidade. O Carrefour fez isso com a medida social, como integrantes importantes do varejo, da sociedade, um empregador muito relevante fazendo isso para que o quadro social dos seus funcionários e da sociedade em geral melhorasse no aspecto de racismo e no combate ao racismo, afirma o advogado do Carrefour, Caetano Berengue. O presidente do grupo, Noel Briocux, disse que o termo assinado não reduz a perda irreparável de uma vida, mas é mais uma medida tomada com o objetivo de ajudar a evitar que novas tragédias se repitam. Beto Freitas era um homem negro de 40 anos que, com mostra um registro, um vídeo da agressão sofrida por ele, foi espancado e mantido no chão por seguranças de uma unidade do Carrefour, na capital gaúcha, na véspera do Dia da Consciência Negra do ano passado. O laudo apontou a morte por asfixia. O valor afirmado em termo é pouco mais que metade do que foi pedido pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Em uma ação civil pública, em novembro do ano passado, a ação inicial demandava 200 milhões por danos morais coletivos que seriam encaminhados a fundos de combate à discriminação e defesa do consumidor, entre outros. A previsão inicial era de que o TAC fosse assinado ainda no meio da semana, em uma reunião que adentrou a madrugada de quinta, mas as divergências e discussões suspenderam as negociações do segundo. A Folha apurou com fontes. Entre elas estava o pedido da Educafro para que a rede voltasse ao valor de 120 milhões, cifra anunciada em fator relevante aos acionistas do Carrefour no último dia 9, e que cobrisse o honorários dos advogados das entidades civis. A Defensoria também pediu em novembro custeio para o aparelhamento na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, com criação prevista ainda antes do crime, instalado em 10 de dezembro de 2020 na capital gaúcha. Segundo a rede, isso foi encaminhado fora do TCAC. A ação da Defensoria se estendia ainda ao grupo Vecto de segurança patrimonial, com quem os seguranças tinham contrato segundo a instituição. Isso segue na tratativa. A Folha não conseguiu contato com a empresa até esta publicação. De acordo geralmente feito nessa fase, inclui uma cláusula onde a empresa não está assumindo a culpa, está fazendo uma transação para não realização da ação. Regra geral dos acordos extrajudiciais, e essa explicou o professor do Departamento de Direito Civil da USP, Nes Matos, especialista de responsabilidade civil e danos morais. Entretanto, um acordo desse tipo, mesmo constando uma cláusula desse, qualquer intérprete do diretor vai considerar isso como uma declaração de responsabilidade civil. Pelo que a empresa divulgou pelo vídeo, não há dúvida de responsabilidade do Carrefour e de todos os envolvidos, que chamamos de dano pelo próprio fato, diz. No final de maio,
foram concluídos nos últimos acordos extrajudiciais do Carrefour como 9 familiares do João Alberto por danos morais e materiais. Segundo representante do Carrefour, os valores pagos como indenização eles variam entre 300 e 500 salários mínimos, calculado com base na proximidade que cada um tinha com a vítima e o apoio financeiro que recebiam dele. A viúva de Beto Freitas, Milena Borges Alves, que estava com ele havia mais de 9 anos e testemunhou sua morte, foi quem recebeu o valor mais alto, mais de 1 milhão. O valor foi calculado de acordo com o teto do CTJ, Superior Tribunal de Justiça, explica o advogado dela. O acordo também prevê auxílio psicológico por um ano, que pode ter continuidade revista. A minha vida não é mais a mesma. Eu não consigo sair sozinha na rua porque tenho muito medo ainda. Pelo fato de eu estar no local, ter visto tudo, estou vivendo como dá no Carrefour. Não entro mais contra ela. A loja onde Beto Freitas foi morto, diz ela, era onde faziam as compras todas as semanas. Depois da morte dele, Milena também não conseguiu seguir com o trabalho com cuidadora de idosos. Quando eu vejo um segurança em algum lugar, fico meio assustada. Afirma, nada justifica, nada só estou esperando a justiça agora das pessoas envolvidas e muito importante. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou 6 pessoas por homicídio, triplamente qualificado na morte de Freitas. O ministro público estadual recorre para que todos os denunciados sejam presos atualmente. 2 estão no sistema prisional, uma pessoa está em prisão domiciliar e 3 estão em liberdade, de acordo com promotoria com a Folha Expressa.